Olá, você, meu amigo, você, minha amiga. Tudo bem? Tudo legal? Preocupante a situação, né? Preocupante. Eu, sinceramente, no meu íntimo, eu fico observando tudo que se fala na imprensa, os chamados cientistas, os chamados especialistas, pelo menos o que se coloca, né, nas emissoras de televisão, nos grandes jornais, e eu sinto assim, estão me enganando. Alguém está falando uma coisa que não está batendo. Lembra que eu disse para vocês que no jornalismo a gente usa a lógica. 2 mais 2 tem que dar 5. Ah, dá 5, cara. Então não é jornalismo. Quando dá 5 não é jornalismo. 2 mais 2 tem que dar 4, não é verdade? É isso mesmo. É aquela história que eu vivo dizendo para vocês. Isso aqui é uma cadeira, logo não é uma mesa. Tem gente confundindo. Tem coisas assim absurdas acontecendo. Aqui no meu estado, meus amigos aqui em Pernambuco, eles renovaram as restrições por conta do aumento da Covid-19, dessa variante Ômicron e a superlotação dos hospitais. Não temos ainda uma pressão em óbitos, não temos. Tanto é que chegaram a colocar um óbito de abril de 2020 na relação das últimas 24 horas. Abril de 2020. A pessoa teria morrido em abril de 2020 de Covid-19, só agora foi para o relatório. É assim uma coisa que não me explicaram, já fiz cobranças e não me explicaram. É aquela história que eu acabei de dizer. Eu sinto que eu estou de alguma maneira sendo enganado. Todo mundo fala, não, a vacina, ela resolve. E todo mundo disse, olha, quando a gente tiver aí 80%, 70% vacinados, tudo provavelmente vai voltar ao normal. Aí veio essa variante Ômicron. Essas vacinas, elas têm que ser atualizadas. Eu observo aqui nas notícias que me chegam que o laboratório Moderna já iniciou a fase de testes da nova vacina que contempla essa variante Ômicron. Tem outras notícias também informando que a partir de março, tanto a AstraZeneca quanto a Pfizer estarão com a vacina já atualizada para esta variante Ômicron. Enquanto isso, a vacina que está sendo ministrada, ela não pode sequer ser estudada para a variante Ômicron, né? Porque ela não contempla essa variante. Tem uns estudos aí, é aquela história que eu digo, 2 mais 2 tem que dar 4, não pode dar 5, tá? Me desculpe, não existe o questionamento jornalístico, o pessoal passa a mão por cima, é como se fosse politicagem. O jornalismo, eu digo sempre, um dos pilares do jornalismo é a liberdade de expressão. É a liberdade de expressão. Eu fui para a China, visitei a China, e na China eu não conseguia sequer passar um boletim. Eu passei 30 dias na China. Se você entrar no meu YouTube, aí, o canal do Cardinô, e no setor viagens, você vai ver um parque do pescador, que é uma casa bonita, era um funcionário público, e eu tive a oportunidade de ter como guia uma jornalista chinesa, que falava espanhol. E ela disse com todas as letras para mim, é só ver o vídeo, que teve que largar o jornalismo, porque se botar alguma coisa que ofenda alguma autoridade, e pode ser coisa assim que para você é bestinha, o carro da polícia vai te buscar. Bom, qualquer coincidência é mera coincidência mesmo com o Brasil nesses tempos que os jornalistas estão caladinhos e tem jornalista sendo preso por conta da liberdade de expressão. Isso para mim é uma vergonha. É uma vergonha. Olha, eu vou falar daqui a pouco sobre os órgãos públicos que estão fechando. E tem um detalhe, né? A universidade aí no seu estado, a federal ou estadual, fechou ou não? Tem um monte de prefeitura também fechando escola, dizendo que não vai voltar com aula presencial por causa da variante Ômicron. Eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado. Errado é você dizer que vacina todo mundo e aí vai abrir tudo. E agora não é mais assim a história. E ainda exige passaporte da vacina.
A Universidade Federal de Pernambuco diz que só pode entrar vacinado lá. Agora, tem que ter o passaporte da vacina. Interessante. Importante, né? A pessoa entrar com o passaporte da vacina. Importante. Sim, mas fechou as aulas. Não vai ter aula. Não tem aula. Não tem aula presencial. Ora, se você exige o passaporte da vacina e diz que não, a vacina funciona, por que você fecha e não tem aula? Qual é o teu medo, então? Hã? Isso aconteceu com vários órgãos públicos, tem Tribunal de Justiça, Ministério Público, o pessoal fica dizendo, faça isso, não faça aquilo. E no final das contas, eles, que não têm empatia, né, porque isso é ausência de empatia. Porque se você pode fechar, você não precisa trabalhar, você é uma pessoa privilegiada. Né? Porque os terminais de ônibus, os metrôs do Brasil estão lotados, superlotados. E as pessoas têm que ganhar o pão de cada dia. Neste momento, nesse país, os centros de testagem estão superlotados. As pessoas têm que fazer o teste, porque senão não recebe o salário no final do mês, é lei. Sobre isso também vou comentar. E também as novidades do caso Beatriz. O perito americano acredita que aquele elemento que foi apresentado pela polícia, ele é o assassino. É muito importante você que assiste por algum canal, seja Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que você compartilhe o vídeo para que a gente se transforme numa verdadeira emissora potente, entendeu? E possa levar essa comunicação cada vez para mais pessoas. Até o seu dislike é importante. Quando você bota para baixo, porque é uma opinião. E eu que falo liberdade de expressão, eu iria ficar zangado com você? Não, absolutamente. Não vou ficar zangado com você. Eu que falo em democracia, por que eu vou falar que a minha opinião é a que está valendo? Eu leio todas as opiniões, os comentários, principalmente quando você fixa um comentário, é importante para mim, para eu me balizar aqui até nos assuntos que vocês estão querendo. Eu vi, inclusive, que uma pessoa colocou, Cardinô, se você voltar para a televisão, faça o programa do jeito que você está fazendo. Vocês gostaram? É porque, na realidade, eu hoje assisto televisão, parece que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Né? Eu já falei aqui sobre aquela história, né, dos anos 90. Aliás, anos 80, viu? Anos 80. Você sabe aquele batom, não? Aquele chocolate, não? Aí tinha um cara hipnotizando e falava assim, compre batom, compre batom. Hoje, eles hipnotizam você da maneira que eles querem. Ele fala, começa a repetir, faça isso, não faça aquilo. Isso é certo, aquilo é errado. Jornalismo é para fazer o indivíduo pensar. Não é para você pegar e, sem ser médico, sem ser cientista, dizer o que bate na tua cachola. Isso é idiotice. É aquela história que eu falei, 2 mais 2 tem que dar 4 em jornalismo. Tá? O caso Beatriz ganhou uma repercussão diferente por conta de uma entrevista de Dona Lucinha Mota com o perito americano que está acompanhando o caso desde o primeiro momento. O perito que está acompanhando Dona Lucinha Mota desde o início dessa investigação e que inclusive teve em seu poder todos os autos. E, gente, é muito papel, viu? É muito papel. E agora, neste momento, ele teve acesso a mais de 2 horas da gravação que 2 delegados fizeram com o suspeito Marcelo da Silva. Mais de 2 horas de gravação. A Dona Lucinha, ela abriu essa entrevista com o perito Fred Ponce dizendo para ele que as pessoas nesse momento ainda não acreditam
que o Marcelo seja o assassino. Eu sou fui investigador de homicídio, 24 anos na polícia aqui nos Estados Unidos, em Miami, não? Então, agora eu tenho a minha empresa aqui, Citigroup, eu entreno investigadores de homicídio, de todo tipo de investigadores criminais aqui. Eu viajo por todas as partes dos Estados Unidos com minha equipe e outras partes fora dos Estados Unidos igual, não? Em Sudamérica, Europa e Caribe. E bem, nosso equipe vamos a todas partes. Minha carreira de estudos agora minha maestria é na psicologia forensica. Agora estou no doutorado de comportamento e de justiça criminal agora. As pessoas, na verdade, seu Ponce, ainda não acreditam que o Marcelo é o assassino de Beatriz, né? E eu compreendo, né, por que elas pensam assim. Elas não tiveram acesso ao inquérito, né, não tiveram acesso a informações que ainda são sigilosas. Então, é natural, depois de uma caminhada que movimentou não só o Pernambuco, o Brasil, mas muitos outros países, né? O governador apresentar, dias depois de uma caminhada que houve uma repercussão muito grande, apresentar o assassino. Mas aquilo que eles fizeram foi o que o senhor, na nossa última reunião, antes da minha viagem, né, o senhor me passava sempre, e eu pontuava, eu na tentativa desesperada, porque tudo que o senhor Ponce me falava, a polícia ela não me ouvia, não me dava acesso, esses novos delegados, eu não tinha acesso, né? E foi justamente quando nós nos conhecemos, quando começamos a trocar informações e seu Ponce começou a me ajudar, foi na saída da doutora Poliana Neri. A delegada, a doutora Poliana Neri, eu tenho certeza que se ela fosse a delegada do inquérito de Beatriz, ela teria aceitado a sua colaboração, ela teria me ouvido, pelo menos, né? Mas os novos delegados que entraram, né, infelizmente fecharam as portas para nós, né, e não houve como compartilhar. Então, eu que tinha que fazer esse trabalho, eu e muitos policiais que aqui me ajudam, né, informalmente. E seu Ponce sempre falava, Lucinha, o assassino de Beatriz, ele é um pedófilo, ele é um criminoso sexual, tem que mapear os bairros, mapear as cidades próximas de Petrolina, relacionar todos esses criminosos e fazer o exame de DNA com eles, né? E aí eu ficava nesse desespero, meu Deus, a polícia não me ouve, né? E o senhor Ponce me passando tudo que deveria ser feito e eu sem poder de Estado para efetuar isso. O perito Fred Ponce atuou na polícia americana durante vários anos. Hoje ele tem uma empresa que cuida de investigações no mundo todo e está acompanhando gratuitamente o caso Beatriz, porque foi um caso que repercutiu em todo mundo. Tá? Muita gente pensa que é só no Brasil, não é só Pernambuco, não. Esse caso Beatriz repercutiu no mundo todo. Logo de pronto, depois de analisar 2 horas e 43 minutos de gravação com o suspeito, Fred, ele diz que os delegados se cercaram de alguns critérios judiciais, que é estabelecer que o criminoso estava lúcido quando ele confessou. Vamos a falar primeiro da análise do vídeo da confissão dele e depois falamos de diferentes opções que aconteceu com esse resultado de DNA que eles lograram que ele fosse compatível com esse match, não? Que passou, que aconteceu aqui? Agora, eu analisei esse vídeo de confissão de 2 horas e 43 minutos, não? Para que esse vídeo de confissão esteja aceitado como evidência em um tribunal, não? Um jurídico, não? O juiz vai analisar no vídeo primeiro, não? Que se o infrator, Marcelo, neste tempo, se ele sabe onde ele está nesse momento quando ele está questionado, não? Depois, que se ele sabe que ele está preso por um crime de estupro, ele sabe que ele está preso
por um crime de estupro. Ele entende isso, não? Depois, o juiz vai analisar a comunicação dele, que se ele entende os delegados quando os delegados falam com ele, se entendeu, não? E se os delegados entendem a ele quando ele está falando, os delegados entenderam como ele falava, como ele explicava e tudo isso, ele entendeu. Que se ele compreendeu seus direitos constitucionais, ele entendeu seus direitos constitucionais, não? E ele concorda em falar com os delegados nesse tempo aí, não? Então, o juiz está olhando para seu estado mental no momento que ele está sendo questionado, e ele foi. Que se o juiz vai ver se ele estava bebado, não estava bebado. Que se estava sob influência de alguma substância, não estava influído de nenhuma maneira, não? Então, o juiz quer ver se ele entende a diferença de certo ou errado, se ele entende ele, não? Ele faz isso. ¿Por qué él entiende eso, Lucinha? Porque cuando un crimen es cometido, él puede ser penalizado. Él entiende eso porque él está preso, ¿no? Por un crimen que él cometió. Él entiende eso, ¿no? Sí. Él intenta de ser evasivo durante la interrogación con los delegados, ¿no? De lo que aconteció en aquella noche. Mas cuando él es confrontado con resultados de DNA, que él es compatible, que hubo un match de DNA con él y con la sangre o con unas fibras de la mano de él o DNA de él en la faca, ¿no? Entonces, el comportamiento de él muda, ¿no? Es visible que se muda ese comportamiento y él comienza a llorar. Es un comportamiento que él no era capaz de controlar, ¿no? Y en ese momento él está en derrota, ¿no? Y comienza a él a confesar detalles de crimen, de que aconteció aquella noche. Ahora, él inicia detalles de escena do crimen que son un infractor sabería que ninguna otra persona hubiera sabido, ¿no? Y que los delegados, sin él pedirse esa información, él inicia esa información, eso, ¿no? Él inicia detalles de testimonios que estuvieron aquella noche que él vio. Y son las mismas testimonias que los delegados entrevistaron en aquella noche, en aquellos días. Ahora, sí. Entonces, de modo, eso fortalece esas declaraciones de esos testimonios, ¿no? Verdad. Él estaba consciente que él había cometido un crimen aquella noche. Cuando él le pregunta a los delegados si él sería acusado de asesinato, él entendió que él cometió un crimen quando ele faz essas perguntas aos delegados. Tanto o perito Fred Ponce como dona Lucinha Mota, ao longo dessa entrevista, uma live, eles não falaram sobre a possibilidade de mandante, outra pessoa na cena do crime. Teve só um momento que eu vou mostrar para vocês, que é uma questão das impressões digitais. O perito, ele fala assim muito forte. Ele diz, olha, depois de ver, analisar, tem 100%, ele não fala que é 99%, 95%, 100% é a possibilidade dele ser o assassino. Com certeza, 100%, Marcelo da Silva, ele assassinou a Beatriz, só com a confissão dele, não? Agora então não precisaria nem do DNA. Se não houvesse o confronto, o senhor, através do vídeo, o senhor já daria 100%? Eu daria essa opinião que ele é infrator. Agora, DNA é forte, evidência muito forte, não? Que apoia muito no caso e apoia sempre essa evidência de vida de confissão. É difícil, em muitos casos, só entrar em
em um caso com só uma confissão ou mais, não? Pero neste caso você tem o DNA de Marcelo, não? Que é uma evidência forte, forte. E, pero sim, se eu estou vendo, analisando só, você me pergunta a mim, ou qualquer pergunta a mim, você acredita que essa pessoa é a pessoa que é responsável por esse crime? Com certeza, 100%. Marcelo é responsável por o assassinato de Beatriz. As pessoas me perguntam muito, Lucinha, será que não houve contaminação na faca? Será que não foi plantado o DNA dele na faca? O senhor acha que isso pode acontecer, isso pode ocorrer numa investigação? Em qualquer investigação, não qualquer investigação, algumas coisas são possíveis e algumas coisas são prováveis, ok? Eu posso dizer que eu disparo uma pessoa diretamente com meu braço assim, não? E também eu posso disparar assim com o braço arriba? Sim, também, mas não é provável, ok? Que aconteceu dessa maneira, não? Agora, para que isso acontecera, Lucinhas, primeiro, são muitas pessoas trabalhando no caso de Beatriz. Tem muitos delegados, polícia civil, analistas, laboratórios, chefes de polícias, advogados, para que todas essas pessoas estejam juntas, organizando um plano disso, para plantar evidências a uma pessoa. Não acredito nunca mais nesta vida que isso está ocorrendo nestes tempos agora, especialmente com este caso que é tão popular no Brasil, não? 3 opções que passou, ok? No início, os analistas, os delegados, eles falaram que o grado de DNA de Beatriz era um grado DNA de suspeito que não se conhece nesses tempos, em um grado de DNA mínimo, não? Sim. Então, pero se tem um perfil de um homem que foi infrator, que tem DNA na faca, não? Ok. Se é possível ter DNA com grado mínimo, se é possível, ok? E que esse grado não é possível entrar no dado banco de DNA de cores, isso é certo, ok? Se é possível. Que eles estão fazendo matches com pessoas que estão voluntariamente aceitando ser suave, se é correto que eles podem fazer uma investigação dessa maneira. Eles falaram que eles viram a 124 pessoas, tentando para ver se eram suspeitos, não eram suspeitos, para fazer os matches. Se é igual aqui agora, aqui nos Estados Unidos, fazemos igual. Falando que se DNA de toca, ou que ultimamente não houve novidades de DNA, entraram agora, eles apresentaram o DNA de suspeito no banco de dados de DNA. É possível? É possível. Eu não acredito que isso foi o que aconteceu. Eu vou contar que eu penso que aconteceu com ele, como eles conseguiram nesse match, não? O perito também observa que a história contada para a solução do crime não deve ter sido a análise de uma quantidade enorme de exames de DNA. Ele acredita que algum policial em algum estado, alguma denúncia e provavelmente de um policial, alertou a polícia sobre esse suspeito. Outra situação é que ele coloca que o governador acordou e provavelmente a solução do crime se deu por conta da caminhada que Dona Lucinha, sua família, todos fizeram até o Palácio do Governo. 2 coisas. Nessa caminhada que você e sua equipe começaram, de 5 de dezembro a 28 de dezembro, é possível que o governador
viu que estava acontecendo nas empresas, noticieros, lives, como seja, que Lucinha está marchando à casa do governador, a tocar a porta do governador, cobrando o que está acontecendo com o caso de Lucinha, não? Que é possível que o governador não está a tanto de todos os casos, não está tanto de todos os casos, e chama por telefone, o que está acontecendo com o caso Lucinha, o que está passando aí em Petrolina. E movendo fichas, não? Movendo pessoas, e o governador está chamando a Petrolina, não é possível que o governador está chamando a Petrolina, algo está acontecendo aqui, o que passou, não? Então, é possível que isso foi. Que nesse momento, eles tinham essa informação, já estavam nos inquéritos, nos volumes dessa pessoa, desse Marcelo, que eles estavam investigando já esse match já estava, e eles estavam mais investigando mais o Marcelo e não haviam divulgado, apresentado a informação até que o governador chama por telefone. Outra opção, que é a opção que eu acredito que como aconteceu. Quando você está caminhando e chega mais ou menos como o quilômetro 350, um pouco mais hacia norte, hacia oeste, que está a Trindade, não? Sim. Nesses tempos já você está caminhando com você, a empresa está caminhando com você, os lives, e tem mais a comunidade se estão reunindo, não? Sim. E se sabe que no ano 2017 ou 2016, este caso que Marcelo da Silva está preso agora, dessa menina de 9 anos, eu acredito, Lucinha, que um investigador ou um polícia civil ou um polícia militar viu informação de vocês, ou da empresa, ou em live, onde seja, e ele perguntar, esse caso parece um caso de ano que eu trabalhei em 2017, muito parecido, vamos a chamar para ver. E que esse investigador, a polícia militar, ele foi a pessoa que hizo essa conexão. Então, a informação de Marcelo e eles iniciaram o match dessa maneira. Igual que os delegados estavam falando, no caso que eles estavam fazendo match de 124 pessoas, que conseguiu uma pessoa, vamos tentar. E igual passou o mesmo. Uma pessoa chamou, um investigador, um polícia militar chamou. Porque eu acredito, eu acho que foi um polícia que chamou. Dona Lucia se emociona, fala sobre a dor que está sentindo e depois fala sobre a questão do DNA e uma situação que foi revelada pelo perito Fred Ponce. É que o exame de DNA hoje no Brasil é feito com um banco de dados que foi fornecido pelos americanos. Lá nos Estados Unidos é chamado de CODES. Quem me acompanha nos programas, né, já sabe que algumas vezes eu falei sobre isso, inclusive bati muito nesse caso no ano de 2016, quando exatamente foi implantado o CODES aqui no Brasil. Esse banco de dados, que é um programa que analisa DNA, esse banco de dados foi fornecido pela polícia americana, pelo FBI. Viver sem Beatriz é difícil. É muito difícil. Então, às vezes eu me perguntava, oh meu Deus, será que tem dor maior do que essa? Tem. A injustiça. A injustiça. Saber que o assassino está livre, está solto, ou que não pagou pelo crime que ele cometeu. Então, isso dói demais. Nós ainda estamos digerindo, nos atualizando de tudo isso que está acontecendo. Estamos ainda anestesiados, vamos dizer assim, eu e Sandro. A gente não conseguiu absorver tudo, que ele, o Marcelo, é o assassino, né, que foi ele que tirou a vida da minha princesa de forma cruel, de forma covarde. Mas, enfim, deixa eu continuar, senão eu não... Quero falar uma coisa, Lucinha, do inquérito e desses delegados que estão trabalhando agora no caso.
eu estava lendo os volumes, não? Eu acredito, Luzinha, que esses delegados estão, eles fazem um trabalho muito bom, ok? Muitos casos de homicídios têm erros, ok? São errados por pessoas, por investigadores, e algumas vezes tem que mudar esses delegados, trocar deles e trazer uma força-tarefa de grupos de delegados assinados para investigar um caso deste nível, não? Algumas vezes temos investigadores de homicídios que não dão talla, que não são preparados para esses tipos de casos tão difíceis como este caso de Beatriz, não? Analisando esse vídeo de confissão e esses últimos volumes, não? Eu acredito que essa equipe que tem trabalhando agora é uma equipe forte, não? Tem mais fé em eles, não? Sim, e que tem mais confiança com eles, não? O senhor defende o banco de dados de DNA? Porque eu defendo. Inclusive, eu defendo que todos nós estejamos dentro desse banco de dados. Qual é a sua opinião, senhor Ponce, em relação ao banco de dados? Muito forte, Lucinha. O banco de dados no Brasil não sei em que ano começou no Brasil. 2016. 16, não? Eu acredito que os estados não comunicam isso, não é um nacional, não? Então é muito mais difícil aqui de estado a estado para que esses bancos de dados comuniquem. Mas sim, a Lucinha sim trabalha. Eu estado nesse laboratório Eduardo Campos em Recife, tem equipes profissionais de primeira classe em Salvador, em São Paulo, em todos esses laboratórios. Ele tem seus equipos profissionais e sim, esses é exatamente o mesmo banco de dados que fazemos aqui nos Estados Unidos, para ser mais aqui, ok? CODIS. E pouco a pouco vamos alimentando esses bancos de dados, não? Nas prisões ou com pessoas voluntariamente em uns inquéritos. Pero toma mais tempo, não? Um banco de dados novo, 2016, novo, acaba de nascer. Verdade. O senhor acha que na cena de crime poderia ter digitais dele, Marcelo? É possível, Lucinha. Agora passou muito tempo, não? Para agora, neste tempo, você pergunta se agora, neste tempo agora, digitais dele aí agora, sim, dudo muito, não? Se a cena do crime estava fechada todos estes anos, é possível que eles podem trabalhar um metal ou algo mais forte para pegar, não? É possível, é possível. Vocês observaram que em nenhum momento, né, o perito, Dona Lucinha, comentam sobre a existência de mandante ou outra pessoa que teria participado. Agora, é evidente que tudo isso ainda se encontra em investigação. E você, o que acha depois dessa entrevista do perito americano, ele que acredita 100%, foi o que ele disse, que o Marcelo é o assassino? Põe aí nos comentários, vou ler com prazer, para depois eu poder repercutir com vocês. Bom, meus amigos, para encerrar o nosso programa de hoje, deixa eu terminar aqui com os dados de Covid, novos casos no Brasil neste momento, 217.771, média móvel 162 mil, ou seja, nós estamos aí enfrentando um novo pico de Covid. É só observar o gráfico, eu estou passando pelo gráfico, é uma situação assim impressionante, impressionante. Nas mortes a gente está tendo um aumento, o pico é ascendente, nada se compara ao que nós tivemos aí em abril, maio, junho, né? Nada se compara, mas preocupa, viu? Preocupa, a média já está em 332 mortos e 493. É difícil, né, o pessoal ficar vendendo essa situação
de que só pessoas que não tomaram vacina não estão tendo sucesso no tratamento, né? Tá difícil isso, é o que eu estou dizendo para vocês, viu? Não dá, sinceramente, não dá para a gente ficar vendendo ilusão para o povo, não, tá? Olha aí, é se cuidar, olha aí, se cuidar é se cuidar. No Brasil, totalmente vacinadas, 70,2%. 70,2%. Já na dose de reforço avançando também, 20,4%. E pelo menos uma dose, 79%. O problema é a variante, viu? O problema é a variante, o problema não é vacina. Eu vou mostrar também a situação de Portugal. O pico de Portugal é pior do que o do Brasil, tá? Só que Portugal é o país mais vacinado do mundo. É o país mais vacinado do mundo. Mas o pico, ele é muito, muito pior do que o pico brasileiro da Ômicron neste momento. Olha só a situação. Aqui, ó, vinha tranquilo, vacinando. Aí, de repente, olha só a montanha de Janeiro. Ó. Impressionante. É bom lembrar que Portugal tem o tamanho de Pernambuco, 9.600.000 habitantes. Número de mortos também aumentando nesse momento em Portugal. Ó. Inclusive, as manchetes portuguesas falam exatamente sobre a situação de novos casos, que é o pior momento da pandemia, e sobre a quantidade de mortos. Ó. Tá vendo? A média de 7 dias, 41 mortos. É a média de Pernambuco no auge da pandemia. O dado de vacinação de Portugal é impressionante. Como eu disse a vocês, ó, quase 90% totalmente vacinados aqui. Olha aí, olha o dado. Quase 90% totalmente vacinados, já com a segunda dose, a dose de reforço, 42% já, viu? Dose de reforço. Mas a pandemia não abandona Portugal, a situação lá está pesada. Reino Unido abrindo tudo, desde segunda-feira, abrindo tudo e em queda. Casos em queda. Vamos ver a mortalidade, que ainda persiste, ó. A mortalidade ainda está alta. E na questão vacinação, o Reino Unido também dá exemplo, né? 71,8% totalmente vacinados e receberam a dose de reforço 55% da população. Queria só deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Se você fala assim, totalmente vacinado, 71%. Isso é o Reino Unido. Brasil, vacinados, olha aqui, ó, totalmente vacinados. Vamos lá? Aqui, nós estamos em 70,2%. Me diz, qual a diferença do Brasil que começa a enfrentar na questão vacina? Só para você começar a pensar, conta aí para mim nos comentários. Você pensar na questão vacina, qual a diferença do Brasil neste momento totalmente vacinado, 70,2%, para o Reino Unido, que tem 71,8% de vacinados e abriu tudo. Abriu tudo. Bota aí no comentário. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência. Não esquece aí o like ou dislike, comente. Isso aqui é uma democracia, liberdade de expressão, a internet, viva a internet, viva as redes sociais. Liberdade de expressão, democracia. Isso a gente ainda tem aqui nesse país chamado Brasil, graças a Deus, né? E você vai votar, não? Não se esqueça da democracia, viu? Da liberdade de expressão. Sempre vote em defensor disso que nós temos. Esse jeito que a gente tem de se comunicar, de falar com vocês, de você saber a verdade, de você questionar. Obrigado aí pela audiência, um bom dia.